Bom, nessa aula nós vamos fazer o preenchimento de todo esse espaço que está em branco, que em grande parte é a vegetação, as rochas e também a estrada. A gente vai começando aqui colocando esse verde um pouquinho mais forte no fundo, com pinceladas bem pequenas, até porque o quadro é bastante pequeno, né? A tela é bem pequenininha. Então a gente vem fazendo esse preenchimento com uma cor um pouquinho mais forte, porque apesar de estar no fundo, essa primeira camada é uma camada que vai dar a base para depois você fazer a iluminação. E uma coisa interessante é que todo o verde que você está vendo na tela não é nenhuma cor pronta. Todo o verde que está sendo usado até agora é uma mistura de azul com amarelo, às vezes azul cobalto com amarelo, às vezes azul celeste com amarelo, às vezes com um pouco de branco, para ficar um pouco mais claro, e em outras ocasiões até com um pouquinho de sépia para escurecer um pouco. E a gente vai preenchendo, vamos dando pinceladas curtas, pequenas, e como você pode perceber, já vai criando um certo efeito de vegetação só de fazer esse tipo de pincelada. Nessa parte um pouco mais iluminada, então um verde mais clarinho, é um azul com mais amarelo. Então dá esse tom de verde, é como se fosse um gramado. E as pinceladas elas continuam da mesma forma, criando mais ou menos o efeito daquilo que é o ambiente que você está produzindo. Com alguns pontos um pouquinho mais escuros, mas é tudo bastante simples essa parte, só preenchimento mesmo, misturando a tinta e fazendo preenchimento nesses espaços que estão em branco, que depois a gente vai vir fazendo todo o acabamento. Onde a vegetação vai formar alguns arbustos, então eu já venho e coloco um fundo um pouco mais escuro, porque na sequência a gente vai iluminar, dando o efeito de arbustos ali entre as rochas, tá certo? Vamos fazer o preenchimento aqui da estrada, que nada mais é que um sépia com amarelo. E a gente sempre deixa a tinta não totalmente misturada, porque o simples fato de você ter mais ou menos misturado, você já consegue um efeito legal só de aplicar as pinceladas. Ou seja, no momento você pega um pouquinho mais claro, no outro momento um pouquinho mais escuro, dentro da mesma mistura, você já consegue fazer um efeito diferenciado se você não misturar totalmente a tinta. Deixa um lado um pouco mais claro e um lado um pouco mais escuro. Isso coopera bastante para dar esse efeito que você percebeu aí na estrada. Agora a gente já vem preenchendo as partes mais escuras das rochas. Pode ver que eu estou usando o sépia puro e colocando só na parte mais escura das rochas. E agora com a mesma tinta, o sépia com bastante branco, a gente vem fazendo a parte mais iluminada das rochas. Por enquanto, as rochas estão bem definidas entre a parte clara e a parte escura. À medida que a gente vai fazendo o acabamento, a gente vai arredondando, vai dando o efeito que produz realmente a rocha. Eu estou dando algumas pequenas pinceladas um pouco mais claras, né, na lateral de sombra,
para já ir produzindo um efeito um pouco mais interessante aí nas rochas.